Ganhar com a alta das ações é muito bom, mas ganhar com a alta das ações sem ter as ações e sem colocar um tostão no seu bolso é melhor ainda. É isso que eu vou te ensinar hoje, meu querido. Eu vou te ensinar a fazer compra de ações sintética. Com essa estratégia de opções, a compra sintética de ações, você consegue estar simulando que você está comprando a ação exatamente. Vou te mostrar na tela do meu computador, vou projetar a diferença entre uma compra de uma ação e essa estratégia. Você vai ver que a diferença é muito pequena, muito próxima de uma ação, e você vai colocar o seu capital para alavancar. Sem colocar um centavo, na verdade, você coleta até um crédito na sua estratégia e você ganhando conforme a ação for subindo. Então eu vou te ensinar a teoria e também vou te ensinar a prática, como aplicar lá no Profit. Tudo completo, amigo, da maneira que você sabe que eu entrego aqui as estratégias no meu canal sem mimimi, beleza? Vamos direto pro vídeo, vamos embora. Fala, amigo trader, beleza? Aqui é o Felipe Figueira, fundador da comunidade dos traders raiz. Você tem um método validado, suporte individualizado e aulas ao vivo toda semana. O link tá na descrição. É carteira de ações, vaca leiteira que paga dividendo. O sistema sempre quer te induzir a ficar girando ações, comprando, vendendo, né? Fica toda hora direcionando aí seu Titanic para lá e para cá. Meu amigo, não é assim que funciona. Ações não foram feitas para você ficar girando. Anota isso aí na sua parede, na sua testa. Não foram feitas. Agora, por um outro lado, o mercado de opções derivativos realmente foi projetado para esse fim, para você conseguir alavancagem e também proteção. Então, o mercado de opções ele vem como complementação, porque se você quiser fazer aposta na alta de uma ação, no curto intervalo de tempos, você faz com as opções, beleza? E eu vou justamente te ensinar nesse vídeo a compra sintética de ações, como é que você vai fazer com as opções para simular a ação, sem gastar um centavo e de forma super eficiente, que é o que você quer ser. Para você ser mais rentável, você tem que ser mais eficiente, beleza? É isso que eu vou te falar ao longo desse vídeo. Vamos continuando aqui. Lembrando que esse vídeo ele faz parte de uma playlist estratégia de opções, que eu sou mais técnico aqui nesses vídeos, eu falo mais de strike, vencimento, quais são as opções, entro em detalhes no Profit, são detalhes mais técnicos para que você consiga montar a estratégia com segurança e sempre no mérito educacional, beleza? O cara quando começa no mercado de opções, o que ele começa geralmente fazendo? Compra de call, tá bom? Natural, você quer entender os riscos, você sabe que o risco é limitado, você ganha alavancadamente conforme a ação for subindo. Então qual que é o conceito da compra seco de call? Na compra seco de call, por exemplo, você paga 50 centavos por opção para você ver uma ação, por exemplo, Petrobras está a R$30, ela subindo ao longo do tempo. Então, você vê ali Petrobras a 30, você aposta na alta dela, você paga um prêmio. Vamos dizer que seja 100 ações, beleza? Você paga R$50, e se Petrobras for de 30 para 32, essa sua call que você pagou 50 vai estar valendo quanto no vencimento? R$2, beleza? Então, os 50 centavos viram R$2, então R$50 viram 200, tá? Então a compra seco de call ela tem esse conceito de você pagar algo barato, se esperar que esse algo valorize ao longo do tempo e você não precisa, lógico, levar para o vencimento, você já consegue botar esse lucro no bolso, beleza? Essa é a compra seco de call, que eu acho muito bacana para quem está começando. Aí depois que o trader já faz seu estudo, ele já vê que é bacana ganhar vendido, que você vai sendo remunerado pelo teta que vai passando, se você ainda não sabe esses detalhes que eu falei, então talvez você esteja no primeiro estágio, mas calma que a compra sintética de opções é um bom segundo passo para você estar começando também. Então na venda de put, você recebe o prêmio, beleza? Você recebe um prêmio, por exemplo, 40 centavos, vendendo uma put, que a put é mais barata que a call, né? Você ganha 40 centavos, Petrobras está a 30, beleza? Se Petrobras for para 32, 33, não importa, você vai ganhar os seus 40 centavos, que é o prêmio que foi pactuado. Se cair, você é obrigado a ter que comprar as ações no valor do strike, tá? Então esse que é o conceito da venda de put, que também é uma estratégia muito boa, só que exige que você tenha uma conta com mais garantias, no mínimo uns R$10 mil para você fazer e ter uma rentabilidade ok. Então é mais constante, exige mais conhecimento de opções do que compra seco, que é só você comprar ou virar pó ou explode, entendeu? Agora, o que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo não é nenhuma nem outra estratégia, é juntar as duas estratégias. Muita gente passa, vou comprar call, vou vender put. Você nunca pensou em fazer as duas ao mesmo tempo, meu amigo? Se você está apostando na alta de um ativo? Então, é isso que eu vou te ensinar, todas as características
de você estar fazendo justamente a compra sintética de ações. Por exemplo, aqui, ó, estamos aqui na Vale 3, beleza? Uma ação que tem bastante liquidez, consegue fazer tranquilamente. Essa não é uma estratégia que exige, oh meu Deus, super liquidez para estar fazendo. Você está, então, vendo aqui o Profit, né? O Profit Pro. Você clicando aqui na grade do seu módulo de opções, aqui a gente consegue ver as calls e as puts. Lógico que elas estão dentro de cada vencimento. Aqui tem os vencimentos, ó. Como tem vencimentos agora semanais, tem muito mais vencimento para você estar trabalhando, né? Então, 3 dias, 8 dias, 12 dias, você pode fazer aposta conforme os dias que você achar que a ação vai subir, tá bom? Então, por exemplo, 22 dias úteis, tá? Lembrando que isso aqui não é recomendação de compra, de venda, é simplesmente o que eu olho, tá bom? E ponto de vista de você armar estratégia de determinados ativos, beleza? Educacionalmente, sempre. Uma compra de call, por exemplo, aqui na Vale, ó, se eu for estar apostando uma alta da Vale, 62,33, eu estaria comprando, por exemplo, essa call, ok? Então, eu estou apostando na alta dela, tudo maravilha, eu vou estar pagando, então, 2,30 e ela está a 62,33. Então, em um mês, eu quero que a nossa Vale suba. Esse seria o gráfico, esse seria o payoff. Eu já começo aqui pagando o prêmio, então ela tem que subir acima de 64 para eu ganhar dinheiro com isso aí, beleza? Só que não precisa ser assim somente. Eu consigo adicionar também uma venda de put nessa equação, beleza? Então, olha só como é que fica agora o gráfico de lucro e prejuízo. Justamente igual a da ação, beleza? Ela fica aqui inclinadinha, exatamente igual à ação. Adicionando esses dois componentes juntos, você cria esse payoff aí muito parecido com o da ação, tá bom? Eu vou fazer as contas daqui a pouquinho. Eu comecei pela prática, daqui a pouquinho eu vou fazer a teoria e as minhas dicas extras para você ganhar dinheiro, né, na prática com essa estratégia, beleza? Então, somando essas duas, que é isso aqui que você tá vendo, ó, essa call, por exemplo, comprada e essa put aqui vendida, ambas no mesmo strike, você consegue fazer, simular a compra sintética. Ele chama lá, ó, compra de ação sintética. Ele até chama pelo nome certinho aqui. Agora, se você não quer pagar nada, você tem que estar procurando um strike aqui diferente. Então, esse strike aqui, por exemplo, você consegue fazer essa permuta aqui, de abaixar um pouquinho a call, né? No caso, botar a call mais para cima, e você ajusta aí, olha como é que fica, ó, custo-alvo 1 centavo, né? Não é quase nada. Se eu colocar, então, 1.000, né, opções aqui, que eu vou estar simulando 1.000 ações como se fosse, tá bom? Eu fico com 0 custo, sem custo, que é isso que está aparecendo aqui. Então a forma de você montar essa estratégia, o payoff fica muito parecido, beleza? Ela só tem uma leve diferença aqui, que é a distância entre o strike da call e o strike da put, mas ela, sumariamente, ela vai seguindo conforme a ação for subindo, beleza? Se ela for até 67,41, você ganha 4.400. Agora, se cair, você perde o proporcional também. Tem que usar stop, vou falar as considerações daqui a pouquinho, calma aí. Então, quais são as características dessa compra de ação sintética? Não preciso da ação, igual eu falei para você, basta eu ter ali as opções para estar fazendo essa estratégia com tranquilidade, beleza? Comprar uma call e vender uma put, igual você está vendo aí. Primeira característica, o θ é muito pequeno. O que é o θ? O θ é a passagem do tempo. Quanto o tempo vai passando, você não se prejudica com essa estratégia. Diferente da compra a seco, em que o tempo vai passando, o preço tem que mexer rápido, entendeu? Diferente, nessa estratégia é baixíssimo, já que você está comprado numa opção e vendido na outra, a passagem do tempo ela não te prejudica tanto, você está como se fosse travado no tempo, você está replicando como se fosse a ação, o que é uma maravilha, porque você vai ver que se ela ficar onde ela está, você vai perdendo muito pouquinho. Isso é muito bom para quem está operando opções e quer replicar a ação. Segunda característica, custo 0 de montagem, tá? Ou muito próximo de 0. E entenda que o valor que você vai estar ou coletando ou pagando ali não é o que você precisa para a estratégia. Você precisa de margem. Vamos falar da margem daqui a pouquinho. Mas o custo de montagem é 0, muito próximo de 0. Você precisa ali só de um pouquinho de dinheiro, mas a corretora vai te exigir margem de garantia. O importante é você saber que você não vai desembolsar nada. Então você não precisa estopar operações para dar esse fluxo de caixa na estratégia, você faz uma aposta limpa e alavancada na direção da ação que você está olhando. Uma dúvida muito comum é, qual é o strike que eu escolho? At the money, out of the money, faço um sigo, o que eu faço? Eu recomendo você montar na linha do dinheiro, cara. Já que você está simulando a ação, não se complica não. Tem mais liquidez, vai conseguir um spread melhor, não precisa ser necessariamente Vale, Petrobras, qualquer ativo que você esteja olhando, primeira análise, né, de para onde é que vai, e aí você monta uma estratégia que vai estar ganhando conforme a ação for subindo, beleza? Mas eu gosto de montar no strike no dinheiro,
e tá ajustando de forma que fique custo zero, muito próximo ali. Algum eu jogo para, no caso a call, geralmente eu boto para cima, né? Porque é mais barato um pouquinho, de forma que compense, tá bom? Porque se você não sabe, as calls são mais caras que as puts por conta do efeito da taxa de juros no Brasil. Por exemplo, na Vale 3, que é esse exemplo que você tá vendo aí. A Vale 3 é R$63, beleza? E você faz uma venda de put ali muito próximo do strike no dinheiro e você faz uma compra de call muito próxima ali também no strike no dinheiro. Esses strikes são 63 e 33. Não existe um strike que você escolhe exatamente eles. São pré-definidos e você vai ter que se encaixar conforme o que tiver. E esses aí são os mais próximos que eu printei aí na tela aí que você está vendo, beleza? Primeira coisa, qual é a margem necessária? Quanto precisa ter investido? Você não precisa de capital, precisa só de margem para você operar essa estratégia aí. Você precisa basicamente da venda da put. Entenda que você está comprado numa call e você está vendido numa put, beleza? Vamos desconsiderar a parte da call comprada, não vamos ser tão arrojado assim, beleza? Vamos imaginar só a put vendida. Você tem que considerar 15% do notional, tá bom? Então se o strike é 63 e 33 na venda da put, você multiplicando isso por 1.000, que era o exemplo, você precisaria então de 63 mil e tantos reais para estar fazendo a estratégia se você não fosse alavancar, beleza? Agora você consegue estar fazendo isso daí utilizando a margem, tá bom? De forma que você, lógico, você tem que saber os riscos que você está se envolvendo ao se alavancar. Se você tiver menos de 63 mil, você vai estar alavancado. Importante você saber quais são as obrigações, as exigências. Se cair abaixo do preço, você não zerar a operação, você pode ser exercido. Então, você consegue, então, operando na margem, R$ 9.500 é o que você precisa. Se a ação subir, vamos dizer assim, Vale subiu 10%, qual é a rentabilidade que você vai ter? É essa que você está vendo aí na tela. Com a sua margem, considerando 9.500, você tendo esse ganho, você consegue essa rentabilidade, né, alavancado quase 6 vezes. Não precisa dessa agressividade toda. Controle sempre a sua margem. Estou mostrando casos aqui, pode ser extremos, mas são casos educacionais. Controle a sua margem, isso aí quebra trades no momento que você não sabe quando você está alavancando, pagando chamada de margem. Faça a coisa no começo até sem alavancagem para você seguir numa boa. E se cair, você tem que ficar atento também, que é proporcional ao que você vai ganhar. Você tem menos problemas com Theta, você tem menos problemas com Vega, é uma operação mais travada, você está simulando basicamente a ação, mas se cair você tem que dar um jeito de estopar, tem que dar um jeito de sair, você tem que ter um stop loss, uma zeragem, beleza? Deixar uma ordem de zeragem na sua corretora, nas opções, sempre olhando a ação e operando a opção. Então dessa forma você consegue estar saindo de uma operação estopado ou no ganho, de forma que você já sabe de antemão quanto você está alavancado. Algumas dicas extras aqui para você sobre essa estratégia que é a compra sintética de ações, beleza? Bom, você consegue manejar a sua estrutura, você consegue manejar a sua venda de put, sabendo que você tem uma compra de call, beleza? Mas você tem que saber também que se o ativo cair, você tem que ter um stop, né? Você tem que pensar como se fosse um swing trade alavancado. É uma estratégia estruturada de opções que você está replicando a ação. Então você vai ficar de olho na ação, beleza? Se a ação se comportar até o vencimento, né, e ela começar a cair, mudou a tendência, você vai ter que, por exemplo, sair da estratégia, tá bom? É uma estratégia de swing trade, afinal de contas. Você está travando o Theta, travando o Vega, travando várias outras variáveis para você simplesmente só pegar o direcional. Outra consideração, você consegue fazer invertido. Se você, ao invés de vender a put e comprar a call, você vender a call e comprar a put, você consegue fazer como se fosse um short na ação. Você vai estar ganhando conforme a ação cair. Então você consegue ganhar com a queda também, se você inverter as duas estratégias. Então você vai estar ganhando, ao invés daquele gráfico assim, você vai estar ganhando assim. Conforme a ação for caindo, você vai ganhando, se subir, você vai perdendo, porque você está com uma call vendida, por exemplo. Mas tenha muita atenção no que você está fazendo, porque a ação ela pode ir, né? Pode ir infinito para cima. Então, tem que também ter um stop, tem que ter cuidado, operar vendido, short, sempre arriscado, menos na compra de put, que você já sabe o valor que está limitado ali, beleza? Não opere além da sua margem, não queira ser chamado margem na corretora, não alavanque de forma louca. Controle primeiro a sua margem. Você tem aquele capital ali, eu te mostrei o notional, né? O notional ali da sua estratégia é o que você tem que considerar. E a corretora vai te dar 6 vezes a alavancagem, até 7 vezes a alavancagem, que sabe até mais, mas você não precisa disso tudo. Você pode alavancar 2, 3 vezes a movimento da ação. Então a ação ela fica, você ganha mais na alta, mas você tem que controlar a queda, né? Então tem que fazer uma boa análise, você tem que entrar de forma concisa nesse trade, que é a compra sintética de ações,
utilizando as opções como estratégia, tá bom? Para você evitar problemas caso a ação caia e você fique aí alavancado além da conta e tenha problemas. Então no começo não alavanque e você teste primeiro a estratégia para ver se ela vai funcionar para você. O timing é essencial, você entrar na hora certa, na ação correta, que está em tendência de alta, fazendo uma correção, tudo isso aí eu foco bastante aqui no meu canal. Esse próximo vídeo que está aparecendo aqui, vou largar ele aqui, você vai estar aprendendo mais sobre o timing, a hora de montar a estratégia de opções, beleza? Para que você mande ver aí e já consiga armar essas estratégias na hora certa, deixar tudo programado para ganhar de forma alavancada e inteligente no mercado de opções. Então essa foi a compra sintética de ações. Manda brasa aqui, te vejo no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!